Vocês estão vendo o perigo de isolar texto, tirar ele do seu contexto destinatário e viajar com ele, jogar para dentro de um sistema religioso nos dias de hoje? É chamado, entre aspas, a Igreja de Cristo. CNPJ, a placa, a instituição, a denominação, aquele segmento. A pessoa chama aquele sistema, aquela empresa religiosa de Igreja de Cristo. Não é isso que todo mundo chama? É ou não é? É. Agora, será que de fato é verdade? É. Não basta de citar livro, capítulo, versículo, para frente, para trás, colocar uma placa, registrar no cartório, formar uma diretoria, presidente, vice-presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, formar toda a diretoria, registrar um CNPJ, chamar aqui de igreja. E pegar um texto igual esse aqui e chamar a igreja de escolhidos? Chamar a igreja de hoje, esses templos religiosos, essas nomenclaturas que são demais, milhares, cada esquina tem um, chamar esse povo de eleito? Que pega esse texto aqui de Mateus 24, viu? De versículo 22, pega esse texto aqui, esses eleitos, esses escolhidos aqui, e jogar para dentro de uma placa, dizer que esses escolhidos aqui, esses eleitos aqui, esse de Mateus 24, essa igreja aí hoje, o sistema religioso? KKKKK. Até para formar heresia esse povo é ruim. Devia observar o contexto. Não tem nada a ver com gentios. Não tem nada a ver com essas nomenclaturas. Não tem nada a ver com essas placas, com essas denominações. Embora queiram dizer que é. Não, você aprendeu errado. Eu lamento dizer profundamente que você está arredondamente equivocado. Porque os escolhidos aqui é do povo de Israel. É do povo de Deus. É do povo eleito de Deus. Era Israel. De todas as nações da terra, de todos os povos da terra, Deus escolheu uma nação para ser o Deus dela. Por isso a Bíblia fala, Deus de Israel, Deus de Israel, Deus de Israel. Vários lugares no Antigo Testamento. Por quê? Era esse povo escolhido. E a guerra, a grande tribulação, o general Tito, com seu exército de soldados, com os carros de guerra, cavalos de guerra, que estava sitiando a cidade, para destruir a cidade, para matar judeus. Mas multidões. Põe multidões de judeu que foi morto. Se essa guerra continuasse estendida, e ela não fosse reduzida, ela não fosse abreviada, Jesus disse que nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos meus eleitos, por causa dos meus escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Isso aqui é coisa que aconteceu no ano 70, só depois de Cristo. A guerra dos judeus com os romanos, com o general Tito com o seu exército, filho de Flávio Vespasiano, que era o imperador da época. Isso está falando com aquele coisa daquela época. Não tem nada a ver que as pessoas peguem esse texto já para os dias de hoje. Tá vendo como é que o ano passou tão rápido? Esse ano passou rápido demais, mas Jesus disse que os dias se abreviaram dos últimos tempos. Você viu como é que o mês passou rápido? Você viu como é que a semana passou rápido? Porque Jesus disse que os dias serão abreviados. Conversa para boi dormir, isso não é dia de 24 horas não, rapaz. Não é essa contagem aí não. Era o tempo da grande tribulação que não ia estender, ela ia ser reduzida. Ia abreviar. Isso não ia salvar ninguém. Isso não ia salvar ninguém. E dentro do contexto você vê um pouco atrás, aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê?
É quando os dias fossem abreviados, o tempo da guerra fosse abreviado, reduzido, aqueles que perseverassem em obediência, tudo que Jesus está falando aqui no contexto, seria salvo. Salvo de quê? Da morte. Salvo de quê? Da tribulação, da guerra do general Tito com o exército, para matar judeu. Ele ia sair ileso, ia sair salvo. Aí as pessoas já pegam o texto, isolam ele, jogam por salvação, pro céu, para me deter. Vai ser ruim de Bíblia, não sei aonde só. Cria vergonha da cara de vocês, rapaz. Forma uma heresia mais bonitinha, essa heresia está muito fraca para desmanchar ela. Isola o texto, o contexto todo, joga todo o contexto na lata do lixo e fala aleatoriamente, como se nós fosse trouxa de engolir essa mentirada de vocês. Nós não engolimos não, só. Vai enganar outros trouxas por aí. Então o assunto aqui está falando com os judeus. Não tem nada a ver com a sua igreja, não tem nada a ver com a Assembleia de Deus, com Deus Amor, com Batista, com Quadrangular, Universal. Nada, descansa aí. O contexto não é esse aqui não, viu? Não adianta nem querer forçar a interpretação, que não vai encaixar. A coisa não encaixa, a conta não fecha. Tá bom? Então aqui os dias ser abreviados, o tempo ser abreviado, era para os judeus. No ano 70 aconteceu isso aqui. Reflita nessa mensagem. Deus abençoe vocês.